Oi, pessoal. Nós estamos aqui juntos hoje por uma data importante, né? Nós vamos comemorar nossos 5 anos do Instituto Taquari Vivo. E para comemorar isso, aqui a gente resolveu fazer esse bate-papo. Um bate-papo com vocês, que são o coração, a mente e os braços do ITV, né? A gente está aqui juntos para ir conversando, para relembrar um pouquinho desses 5 anos e discutir um pouquinho o que nós fizemos, onde nós chegamos e também falar um pouquinho no final, nós vamos falar sobre para onde a gente quer ir, né? O que nós pretendemos fazer. Para começar, eu queria só contar um pouquinho de como a gente iniciou o Instituto Taquari Vivo. O Instituto Taquari Vivo, ele surgiu de uma preocupação com o processo de degradação do rio Taquari. O rio Taquari, ele forma 36% da bacia pantaneira, mas só que ele drena no Planalto, né, na parte alta do Planalto, ele drena uma região muito arenosa. E ele leva toda essa areia para dentro do Pantanal, formando a planície pantaneira, os 36% da planície pantaneira. E o uso dessas áreas ao longo do tempo aumentou muito a taxa de erosão nesses solos, e o rio Taquari passou por um processo de assoreamento muito grande, que resultou nos chamados arrombados, né? Aquele negócio que arromba a lateral do rio, ela se rompe e a água acaba extravasando, saindo para os campos alagáveis. Então o Taquari, em 96, ele teve um grande arrombado, em 86 ele teve o primeiro arrombado, que foi o Zé da Costa, mas aí em 96 ele teve um grande arrombado, que é o arrombado do Caronal, que gerou um transtorno muito grande. Foram mais de 650 mil hectares alagados permanentemente, e em 2019 o rio passou a verter 100% para dentro desse alagado e deixou 170 quilômetros de rio vazio, né? Então, esse problema despertou a atenção de algumas pessoas, capitaneadas pela nossa presidente, a Tereza Bracha, que juntou um grupo de amigos e falou assim, ó, nós precisamos fazer alguma coisa pelo Taquari. E a partir dessas discussões, esse grupo de trabalho foi discutindo, aí fizeram um grande diagnóstico sobre o que estava acontecendo com o rio Taquari, e a partir daí surgiram duas iniciativas. Uma iniciativa foi o Instituto Taquari Vivo e a outra iniciativa foi o Documenta Pantanal. Então nós somos irmãos de criação, né? Nós fomos criados ao mesmo tempo. E o Instituto Taquari Vivo surgiu com esse objetivo de, primeiro, o foco era muito grande no rio Taquari, né? E a gente queria entender o que nós poderíamos fazer para amenizar esses problemas do rio Taquari. E aí nós começamos primeiro a entender o problema, de onde vinha o problema. E nós entendemos que o problema vinha dos planaltos, vinha do uso da terra nos planaltos, nesses solos muito sensíveis, e principalmente relacionado com a pecuária, né? Um dos primeiros trabalhos que nós fizemos, a Heloíse lembra disso, né, Elo? Foi o mapeamento das vossorocas, né? Nós mapeamos as vossorocas, que são aquelas grandes erosões que acontecem no Planalto, né? Essas grandes erosões que cabem prédios dentro delas, são erosões muito grandes, e nós iniciamos com isso, né? Você lembra dessa jornada? Já vou começando aqui a apresentar a Heloíse. A Heloíse é a nossa especialista em geoprocessamento e hoje coordenadora de conservação de solo e água dentro do nosso Instituto Taquari Vivo. Você lembra dessa história, Elô? Lembro. Mapear toda a bacia do Alto Taquari com os processos erosivos. Foi bem interessante. Foi o início da caminhada dentro do Instituto. Exato. Foram quantas? Mais de 1.700, né? Quase 2.000. Quase 2.000 vossorocas mapeadas. E a partir disso a gente começou a tentar entender o que poderíamos fazer, né? E aí surgiu alguns projetos, né? O projeto piloto, que o governo do estado de Mato Grosso do Sul, através da Semadesc, já fazia
né, Rodney? Agora já apresentando o Rodney, que é nosso gerente administrativo e a pessoa que começou lá atrás a trabalhar com o ProSolo. Lá atrás, Rodney, a gente via que o governo do estado tinha um programa ProSolo lá no sul do estado, né? Ali com o pessoal da Itaipu e tal. E nós falamos, bom, vamos levar lá para o Taquari também esse programa. E iniciamos com um piloto lá, né? Como é que foi isso? Nós iniciamos em 2022 lá em Coxinha, junto com a Agraer, junto com a secretaria, né, no programa ProSolo, e foi um projeto piloto bastante exitoso, né? Nós conseguimos, em várias propriedades, nós conseguimos fazer terraços e fazer uma conservação de solo junto com algum trabalho em estrada em 2.000 hectares, né, de várias propriedades. Então foi um trabalho bastante criterioso e bem interessante de se fazer, onde nós começamos a entender como é que a gente podia trabalhar essas propriedades e essas regiões que estão tanto necessitando de atenção. Foi um momento de muito aprendizado, né? Nós todos aprendemos bastante ali e sofremos bastante, mas nos deu a base para as outras iniciativas que nós fizemos no ProSolo, né? E também surgiu um outro problema, né? Porque como a gente queria fazer a recuperação da propriedade como um todo, a gente tinha o terraceamento, melhoria das pastagens, etc., mas nós tínhamos também que recuperar as APPs e reservas legais. E aí surgiu um questionamento, né? Como que nós vamos fazer isso? Vamos plantar mudas, tá? Tudo bem, mudas pode ser uma alternativa de nativas, né? Mas nós também podemos fazer o processo de muvuca, que é o plantio direto das sementes, etc. Ótimo, beleza. Aí entra a Letícia nessa história, né? A Letícia, que hoje é a nossa coordenadora de restauração no Instituto Taquari Vivo, que eu já vou apresentar a vocês. E aí a gente fala, Letícia, vamos fazer essa restauração, arranja semente pra gente. Aí ela fala assim, uai, semente? Tem lá no Alto Xingu, vamos buscar lá no Alto Xingu a semente de nativa. Eu falei, não, aí não dá. Aí como é que aconteceu? Qual foi a solução que você trouxe pra gente? Na época, na verdade, a gente começou com a escrita de um edital, né? A gente escreveu um grande edital que previa utilizar as áreas que a gente já estava trabalhando de terraço e conservação de solo, e a gente previa uma grande quantidade de áreas de restauração via plantio, né? Seria ou plantio de mudas ou seria semeadura direta. E na época a gente falou assim, mais barato, menos oneroso, né, mais fácil de implantar, seria a muvuca, que é o mix de sementes nativas. E aí a gente teve esse desafio de saber de onde que a gente poderia pegar as sementes via comercialização delas, né, para a gente poder comprá-las. E na época a gente propôs da gente pensar e puxar um pouco a UFMS, que é a universidade que tinha, acho que uns 20 anos atrás, iniciado uma pequena rede de sementes com alguns grupos de coletores, junto com a WWF na época, que estava em parceria com a ARCP, que é a Associação dos Produtores da APA do Guariroba, aqui de Campo Grande, e eles tinham mapeado algumas comunidades que estavam entregando sementes para eles pontualmente para alguns projetos. Então, entregava sementes e finalizava o projeto, então não tinha mais para onde entregar essas sementes e os coletores ficavam ali aguardando, né? Mas eles passavam por esse processo de capacitação e tudo mais. Então, a gente convidou eles para fazer parte, né, e entender dessas demandas que a gente tinha, que eram muito grandes. E aí a gente deu início à rede, que na verdade no começo chamava Rede Sementes do Mato Grosso do Sul, né? Que a gente colocou Rede DMS, na verdade, era Rede de Sementes MS, que aí a gente colocou-nos como estruturantes, né, o Instituto Taquari Vivo, a WWF e a ARCP, com essas comunidades. Aí a gente começou com uma comunidade quilombola, que é a comunidade Boa Sorte, que fica em Corguinho. Tem 30 coletores hoje, um pouquinho mais de 30 coletores, mas começamos com, acho que 12 coletores, a maioria mulheres, né, e que hoje tem essa renda aí, quase que 100% das sementes para esses projetos que a gente implementa de restauração.
Ótimo, beleza. E no comecinho, como é que foi, Rodney? Foram muitas sementes? A gente tinha dinheiro para isso, a gente deixava o Rodney doido, porque ele cuidava do dinheiro, né? E não tinha dinheiro. E aí a gente falava, vamos lá, Rodney, tem que se virar, vamos comprar essas sementes. Foi um esforço bacana que nós fizemos, né, do Instituto como um todo, né? Porque a gente não tinha esse orçamento, né, para comprar essa semente, mas com o trabalho do pessoal em campo e essa semente chegando, e nós fomos apertando onde dava para apertar e conseguindo a verba para poder manter esse projeto funcionando, né? Porque foi muito bacana ver essas pessoas começando a fazer renda. Alguma delas nunca tinha tido renda, né? Foi a primeira renda oficial. Então, assim, foi um esforço de todo mundo e da gente também, porque a gente não tinha um orçamento. Então, nós adquirimos essas sementes no ano de 2022 e 2023 e não tinha nem objetivo, né? A gente não tinha um uso para essa semente ainda determinado, mas ali que nasceu realmente o embrião da rede, ali que nós conseguimos fazer com que os coletores confiassem que o projeto ia andar. Então, foi assim... Foi um desafio bacana, mas o resultado foi maravilhoso. Vale lembrar que a rede em si, ela surgiu, a gente continuou, não tinha orçamento, porque a gente não seguiu com o projeto que a gente tinha proposto no começo. Então, a gente não tinha o projeto, não tinha área para executar, então logo a gente não tinha orçamento para dar seguimento. Bem lembrado. Então, a gente acabou assumindo esse fomento da rede com um orçamento próprio, porque a gente viu o potencial dela se alavancar e a gente conseguir fazer algo muito maior e dar potencialidade para a cadeia da restauração como um todo, né? E nesse momento, nós acabamos doando sementes, né? Nós doamos praticamente 1 tonelada de sementes de nativas para o IMASU, né? O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, para fazer restaurações lá no Parque Estadual Nascentes do Taquari, né? Que inclusive foi um começo também dos processos de restauração ali, que nós vamos falar dele mais para frente nos projetos que a gente acabou entrando em editais para entrar nessa área de restauração, né? Bom, ao mesmo tempo que essas coisas iam acontecendo, nós tínhamos um outro eixo, né? Na verdade, o Instituto Taquari de Vivo tem hoje 3 eixos de atuação, né? Um é na conservação do solo e da água, o outro é na parte de restauração, e um é nessa parte de estruturação, de relacionamento institucional e estruturação e apoio a políticas públicas. E nesse meio tempo, aí 2023, principalmente ao longo de 2023, surgiu a discussão sobre a lei do Pantanal, surgiram outras discussões sobre o Pantanal e nós acabamos expandindo, né, a nossa atividade, trabalhando muito diretamente nessas discussões. Como o Instituto Taquari Vivo, ele se coloca como um interlocutor entre a discussão ambiental e a discussão da produção, ou seja, entre os produtores rurais e aquelas pessoas que buscam a conservação do meio ambiente, a gente conseguiu ter um papel importante de intermediação dessas discussões. Então, a gente começou a ser chamado para essas discussões onde nós precisávamos que os produtores rurais entendessem bem a necessidade de adotar métodos de conservação do solo, de adotar formas de preservação ambiental e com isso, ter desenvolvimento sustentável das regiões, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a conservação de solo, onde que ela entra. Mas antes disso, eu queria lembrar dessas políticas públicas que a gente acabou ajudando, né? Então, nós ajudamos na Lei do Pantanal, ajudamos depois na implementação da Lei do Pantanal, na discussão dos pagamentos por serviços ambientais, discutimos também na planície pantaneira a possibilidade de ter projetos de crédito de carbono a partir de desmatamento evitado, né, naqueles sistemas de REDD Plus, né? Ficamos mais de 2 anos trabalhando com isso. Enfim, então são outras ações que a gente foi fazendo fora essas ações práticas. Mas
O ITV é pé no chão. Né? A gente trabalha com o pé lá no chão para que a gente possa ter um contato direto com os produtores e com as unidades de conservação, ou seja, para a gente entender realmente onde estão onde aperta o calo, o sapato aperta o calo. Essa capacidade de interlocução entre esses dois, vamos chamar assim, grupos de interesses diferentes, né, que se colocam em posições diferentes muitas vezes, que são os produtores rurais e os ambientalistas, principalmente na planície pantaneira, né, essa interlocução, nós conseguimos fazer isso porque nós temos uma diretoria bastante sensível à necessidade da gente ter um desenvolvimento sustentável. Então, assim, a gente traz desse grupo que nos apoia, que são os nossos diretores e conselheiros, eles trazem essa visão de que o desenvolvimento sustentável, ele acontece com a presença do homem e da mulher pantaneira e também com a preservação ambiental. Então, são duas coisas que caminham juntas, né? E aí, a gente tem a vantagem de trabalhar com algumas coisas que, ao mesmo tempo, fazem as duas coisas. Ou seja, quando a gente fala lá, Elô, da conservação do solo e da água, né, nos projetos do Instituto Taquari Vivo, nós estamos falando de conservar o meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, com benefício para o produtor rural, não é isso? Sim. O objetivo principal, né, do programa do ProSolo, que eu acho que está aliado ao Instituto Taquari Vivo, é a produção, né, promover a produção sustentável por meio da conservação dos recursos naturais. E esse também é o grande desafio quando a gente entra na propriedade, falar com o produtor, né? Fazer ele ver de uma forma que aquilo vai melhorar a produção dele efetivamente agora e principalmente para o futuro. Vai manter o futuro, né? Nós tivemos lá um exemplo muito legal que o produtor, nós fizemos até um dia de campo lá na área dele, né? Choveu 210 milímetros logo depois de fazer os terraços, e aí ele estava bem feliz, né? Pois é. Ele até compartilhou conosco, né, de alguns benefícios de água que ficou segura na propriedade dele. E a água, não pode falar o nome, né? Não é bom falar o nome, mas o produtor ficou muito feliz dizendo, poxa, choveu 210 milímetros e essa água ficou toda na minha propriedade. Antes ela escorria aqui e gerava um problema grande na estrada e enxurradas, e hoje ela ficou dentro da minha propriedade, né? Então esse é um dos objetivos que a gente tem, de capacitação das pessoas, de buscar, através sempre de muita discussão com os produtores e com as pessoas locais, de como a gente pode levar os benefícios da conservação do solo e da água para que, ao mesmo tempo, a gente aumente a produtividade. Olha só que coisa interessante. Se a gente recupera pastagens e implanta as estruturas de conservação do solo, a gente aumenta a produtividade ao mesmo tempo em que a gente protege o meio ambiente e os mananciais, né? Mas, Lê, me conta mais, como é que está a rede de sementes? A rede de sementes hoje, aonde nós chegamos com a rede de semente ao longo desses 5 anos? Então, acho que 90% da história do ITV é a rede de sementes, né? A gente começou em 2022 comprando, eu acho que uns 400 quilos, né, Rodney, de sementes de 2 comunidades. Um era assentamento, outra a comunidade quilombola. Em 2023, a gente acrescentou mais uma comunidade assentada que fica em Sidrolândia. São grupos pequenos, os 2 assentados, né? E em 2024 a gente acrescentou mais uma comunidade que também é quilombola, que inclusive está dentro da bacia do Taquari, que fica em Figueirão, que é a comunidade Santa Teresa, né? Que também a gente fez essa integração entre os 2 eixos que a gente trabalha, que agora está trabalhando com a parte de conservação do solo, com os terraços e readequação de estradas. Mas a gente hoje está com essas 4 comunidades, temos aproximadamente 107 coletores cadastrados, né, na rede de sementes.
a gente conseguiu crescer bastante nessa questão das entregas das sementes, né? Ou seja, a aquisição dessas sementes para a gente conseguir comercializar. Então, isso fica claro que o problema não é a oferta de sementes, o problema está na demanda. A gente tem capacidade para pegar cada vez mais sementes. Hoje a gente está com quase mais de 20 toneladas de sementes que a gente já comprou ao longo desses anos todos da rede de sementes, né? Ano passado foi nosso ápice, né, de sementes, mais de 15 toneladas de sementes em um único ano, que uma parte dela a gente já estava comercializada, já estava comprometida com a venda, e outra a gente teve que correr um pouco atrás, porque a gente teve uma oferta um pouquinho a mais do que a gente estava esperando, mas que é um sinal bom, que não é ruim isso, porque as comunidades estão preparadas, a gente tem comunidades que estão capacitadas para isso, e eles estão prontos para que, quando a demanda chegar, a gente consiga ofertar essas sementes para esses projetos de restauração. Então, acho que isso é o mais importante. A gente já conseguiu passar para essas comunidades mais de R$1 milhão em termos de renda, né, na mão do coletor, ou seja, isso é líquido na mão deles. Como o Rodney disse, tem muitas mulheres, são 67% dos coletores são mulheres. Mulheres que não tinham outras rendas, então a principal renda dela acabou sendo a semente. Então, muitas não tinham nem recebido nenhum dinheiro, aí recebeu a primeira, foi a venda de uma semente, onde ela consegue comprar hoje a Shopee dela, gasta com comprinhas online, que também é um ponto que a gente fica atento para, né, não ficar tão preocupante, né, essa questão de ajuste financeiro mesmo, né, de controle financeiro, porque muitos deles não tinham renda, agora está tendo, então tem que ter essa atenção financeira, mas surte essa diferença na comunidade. Eu acho que é o principal que a gente repassa, de que a gente está contribuindo para que essa comunidade tenha uma certa autonomia, tenha renda, com uma coisa que está no quintal deles, né, que é o recurso natural deles, que é a própria reserva que eles têm e o fruto que está ali, a semente que está ali. É um projeto lindo, né? Um projeto bonito. Falando em bonito, como é que é, Rodney, essa história de bonito? Como é que começou, né? De novo, nós começamos o ProSolo lá em Coxim, tivemos aquele projeto piloto inicial, apanhamos muito, aprendemos muito. Bastante. E aí surgiu bonito na nossa vida, né? Bonito está fora da nossa área central de atuação, né? Está numa bacia um pouco não, né? Mas fora do que o Instituto teria como core, né? Mas foi um chamamento do aprendizado que nós tivemos lá em Coxim, teve esse chamamento por parte do governo do estado, que tinha essas ações para fazer em Bonito e que precisava de uma parceria lá. E nós resolvemos aceitar o desafio, né? Então, assim, foi muito bom para a gente. É uma região totalmente diferente do que nós estamos acostumados a trabalhar, né? Na região lá da Serra da Bodoquena. Mas eu digo assim, lá de cima, da onde a gente trabalha, lá do Alto Paraguai, né? Alto Taquari. É bem diferente, né? A região como um todo, o propósito, mas acaba que a gente consegue ter um intercâmbio de técnicas e de tecnologia que a gente consegue usar e um aprendizado bacana, porque lá nós tivemos a parceria com o Paulo, né? O Paulo que é da Agraer, cedido hoje para a Semadesc, que trabalha junto com a gente lá em Bonito. Então, assim, foi mais uma oportunidade da gente aprender, da gente fazer. Grandes desafios, né? Bonito tem muito holofote, então, assim, a gente teve que redobrar o cuidado das ações, mas estamos começando a colher os frutos agora, com alguns resultados bastante interessantes. Estamos fechando a primeira parte do projeto e já sinalizando para dar continuidade, porque os resultados foram bastante interessantes, né? Já tem relatos dos passeios e das empresas lá de Bonito dizendo que o turvamento diminuiu assustadoramente, onde nós tivemos essas ações, né, de conter essa água, não deixar que ela carregue para dentro dos rios os sedimentos todos, através de estrada e principalmente pastagem. no rio Mimoso, né? Mimoso. No Mimoso, onde já temos resultados significativos, né? E falando em Paulo, Agraer,
nós também tivemos o Oscar, né? O Oscar também da Agraer, lá em Coxim, que foi a pessoa que nos deu todo o suporte, né? Para iniciar iniciar essas atividades de conservação de solo e da água nessa região que é tão difícil, né, Elô? É uma região muito arenosa, é uma região onde tem desafios enormes, e o Oscar nos ajudou muito nessas técnicas, né? Falando nisso, o que você trouxe de inovação para essa história? A gente acabou tendo que gerar novas metodologias, novas coisas, né, para poder agilizar o processo e andar. Como é que você nos ajudou nisso? Nós viemos do projeto de Coxim e de Bonito, onde a gente atuava mais como fiscalização, como aprendendo todas as técnicas mesmo com o Oscar e com o Paulo. E aí, quando a gente vem para o ProSolo do Alto Taquari, a gente toma um outro formato, onde a gente tem que executar o serviço, e dentro disso tivemos a parte de planejamento, de estudo para a implantação desses terraços agrícolas. E aí a gente trouxe como uma forma de melhorar o rendimento dessas marcações, de levantar os terraços, com o GPS de precisão, né? O RTX, ele melhorou bastante a evolução no dia a dia das marcações, e hoje é a forma com que a gente conduz o trabalho. E, sobretudo, a análise de imagens, né, para fazer as definições de onde seriam os terraços, quais os pontos de intervenção, né? A gente começa com uma pré-análise, né? Antes da gente entrar efetivamente na propriedade, a gente faz uma análise de relevo, de declividade, de tipo do solo, qual que é o uso e o manejo. E aí a gente faz essa verificação quando a gente entra na propriedade, valida todos esses pontos e fazemos o cálculo do espaçamento vertical destinado àquela propriedade. Aí faz isso. A Elô é nossa, como eu disse, né? Elô é nossa menina do geoprocessamento. Então ela trouxe uma agilidade e uma precisão muito grande para os trabalhos, né? Também um desafio, né, Elô, a gente aprender, principalmente o que a gente trouxe de bonito, que são as estradas, né? Esse é um conhecimento novo para a gente, né? E essa história de tentar integrar as estradas às propriedades lindeiras, né? Sempre chamando a atenção que as propriedades interferem na estrada e a estrada interfere nas propriedades. Então, se a gente não tiver a integração dessas duas coisas acontecendo juntas, dificulta, né? E aí entra mais uma coisa, que são as dificuldades, né? Exato. Tanto a questão do tamanho da propriedade é uma dificuldade para a gente, onde gera mais manobras. O produtor acaba sendo também dos pontos críticos, que ele demora a ver os benefícios que vai trazer para a propriedade dele. E todo esse conjunto, né, de dificuldades fez com que a gente colocasse esse projeto em ação. E é muito legal que a gente entendeu que a gente precisava investir bastante em qualificação, né? Sim. Em qualificação. Então, agora, com os primeiros resultados, nós estamos aí já fizemos três eventos, né? Isso. Tivemos primeiro um workshop, né? Lá na comunidade Santa Teresa, em Figueirão. Tivemos um dia de campo em Alcinópolis e tivemos um último seminário agora de treinamento sobre terraceamento em Figueirão, onde a gente aprendeu bastante coisa técnica com a experiência do Paulo e do Oscar, que a gente traz para implementar todos esses conhecimentos no campo. Não, isso é muito legal. E falando um pouquinho de futuro, né, do nosso instituto, esse é um ponto que a gente tem convicção que nós precisamos trabalhar, né? Ou seja, na educação, na capacitação, em levar uma mudança cultural para a região,
onde o produtor consiga participar desse processo e entender os benefícios que ele tem a longo prazo, né? A grande dificuldade da conservação do solo, gente, é que os efeitos são de longo prazo. Eles não são percebidos. É claro, né, alguns produtores que têm uma sensibilidade maior, como o produtor lá que falou dos 210 milímetros de água que ficou na propriedade dele, né, ele enxergou isso acontecendo. É muito difícil de você ver os efeitos da conservação do solo, porque ela é de longo prazo. Assim como a degradação do solo ela acontece lentamente, né, o processo erosivo ele vem acontecendo devagar, etc., a conservação do solo também traz essa dificuldade, né? E nesses trabalhos, desde lá de Coxim, passando por Bonito e passando agora por Figueirão e Alcinópolis, o que a gente observa é que nós temos com o produtor rural quatro momentos, né? Nós temos aqueles produtores rurais que ainda não perceberam o problema que eles têm. Não, eles simplesmente não identificam que eles estão com um problema de erosão acontecendo nas suas propriedades. Acha que sempre foi assim, a pastagem degradada é normal, é assim que acontece mesmo, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, então é uma falta de percepção do problema. Aí nós temos aqueles que percebem o problema. Percebem, mas só que eles não sabem o que fazer. Eles ficam inseguros, sem saber o que fazer, né? E nesse momento a gente entra com essa, trazendo conhecimento, trazendo as alternativas para eles, também com a parceria com o Senar MS, que entra com assistência técnica e gerencial para ajudar nesse processo, né? Ou seja, para dizer o que fazer. Aí nós temos o terceiro tipo de produtores, aqueles que percebem o problema, sabem o que tem que fazer, mas não têm o recurso para fazer, né? E aí entra o ProSolo com máquinas e equipamentos para fazerem parte do serviço. Não é todo o serviço, né? Evidentemente que não tem como fazer tudo isso, mas parte do serviço, né? E aí entra o quarto desafio nosso, é transformar tudo isso numa mudança cultural. Uma mudança que vai acontecer com o tempo, né? Ou seja, que as pessoas vão incorporar a conservação do solo e da água como parte do seu processo produtivo, né? Mas, Lê, vamos lá de novo, né? Nós ficamos só nas sementes ou não? Não, na verdade, a gente queria dar um sentido para as sementes que a gente estava pegando, né? Tava tendo essa aquisição de sementes, a gente queria dar vazão para essas sementes e que ela fosse por algum projeto que fizesse sentido primeiramente para a gente, né? E que fosse também conciliar com o que a gente já faz na bacia, né? E aí, eu nem me lembro mais quando, acho que foi em 23, que a gente começou a escrever o projeto do Caminhos Nascentes, que é um projeto de longo prazo, 4 anos, do Fundo Brasileiro de Biodiversidade, com o BNDES, Petrobras e alguns outros parceiros. E a gente conseguiu aprovação em final de 24, para começar a executar em 2025, mais de 300 hectares de restauração, então inclui fazer terraço, inclui restauração ativa, restauração passiva, plantio de mudas, semeadura direta, no Parque Estadual Nascentes do Rio Taquari, onde a gente continuou complementando as ações que estavam sendo feitas lá, né, em duas unidades ali do parque, uma delas bem problemática, que tem uma erosão gigantesca ali, então precisava ter essa atenção para fazer terraços e colocar algum tipo de cobertura ali naquela área. A gente tem vários objetivos dentro desse projeto, então é um projeto bem grande, né? Uma deles também é a questão de educação ambiental com as escolas, em parceria com as prefeituras, né? Então, por ser um parque que está dentro de 2 municípios, né, a maior parte em Alcinópolis, a gente trabalha bastante com a Prefeitura de Alcinópolis, especialmente com a Secretaria do Meio Ambiente de Alcinópolis, nessa questão de conscientização de alunos, né, pessoas, né, proprietários, na questão da conservação do ecossistema ali, das áreas em si que estão sendo conservadas, né, das unidades de conservação principalmente.
Então, a gente tem feito bastante atividade voltadas para as escolas, né? Até a Elo participou, mostrou a parte de gel para as crianças, né? Os drones. Eles amaram, a Elo ficou super preocupada, mas amaram. Mas a gente tem essa parte de trazê-los, né, como parte da sociedade, para eles entenderem esse processo de que não é só a gente chegar lá, fazer um plantio, plantar uma muda, chegar lá com a semente, colocar a semente no chão, sem a sociedade e quem está ao redor não saber e não participar das ações que a gente está fazendo. Então, acho que esse é o principal ponto, é o primeiro projeto, a gente está buscando ampliar esse projeto. Então, a ideia é que a gente consiga cada vez mais complementar isso e fazer história, né, ali na região. E acabou que esse projeto veio puxando outras parcerias, né? Sim. A gente tem a parceria com a Suzano, parceria agora com a TTG também, que são parcerias importantes para a gente fazer com que essas atividades se multipliquem, né? Multipliquem no território. E, sobretudo, linkando as coisas, né? Ou seja, a gente produz as sementes, essas instituições estão fazendo restauração em larga escala, então a gente dá uma certa segurança para essas instituições terem as sementes disponíveis para larga escala. Enfim, eu acho que a gente vai casando tudo isso, né? Mas é facinho, né, Rodney, fazer a gestão de tanto dinheiro, assim, nós estamos sobrando dinheiro, né? Muito fácil. Não é, né? Assim, nós temos conseguido resultados bastante interessantes em termos de manutenção do Instituto, né? Nós somos relativamente jovens, de 5 anos só, mas com resultados bastante interessantes. E hoje a gente tem 6 projetos diferentes dentro do Instituto, então a gente tem que gerenciar isso aí separado. São 2 projetos em parceria com o governo, que requer um cuidado diferente. Com o governo estadual, né? Com o governo estadual. Uhum. E mais um projeto com o Fundo Brasileiro, que também tem uma prestação. Federal. Que é o governo federal. Do governo federal. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com o uso desse recurso, né? Mas, assim, de forma geral, o Instituto tem uma saúde financeira bem interessante para tão pouco tempo. E, assim, é importante que nós surgimos com doações importantes da família Bracha e do Bank of America. O Bank of America é um patrocinador institucional, né? E esse dinheiro institucional permite que a gente cresça, né, com a aplicação para editais, etc. Então, hoje nós estamos aí mais ou menos em 1:4, né? Para cada real que a gente tem de doações institucionais, nós conseguimos captar R$4 em projetos. Ainda é pouco, mas nós vamos conseguir melhorar isso ao longo do tempo. Como o Rodney disse, uma instituição nova, né? Bem recente, em que nós estamos focando nisso. Então, aqui, resumindo, né, hoje o Instituto Taquari Vivo tem essas 3 linhas de trabalho, né, ou seja, essa parte que é mais de fortalecimento institucional e de suporte às políticas públicas para o Pantanal e seu entorno, né. Nós temos a parte de conservação do solo e da água e temos a parte de restauração. São os nossos 3 eixos em que nós estamos trabalhando e sempre tentando trabalhar de forma integrada nesses 3 eixos, né? E ao trabalhar de forma integrada e com o pé no chão, então eu sempre falei com vocês, né? Não quero nunca que a gente fale sobre o que nós vamos fazer. Eu quero que a gente conte para as pessoas o que nós fizemos, né? Então, assim, isso é super importante, isso está no nosso DNA, de fazer primeiro, ter as experiências primeiro, para depois falar sobre o que nós estamos fazendo, e aí sim tentar multiplicar, né? E aí eu venho com o desafio para vocês, né? Os nossos próximos 5 anos. E aí? O que vocês acham, para onde nós vamos nos próximos 5 anos? Como você bem disse, né, nós somos uma instituição de pé no chão e que visa mais falar do que nós fizemos do que o que nós vamos fazer.
E então, assim, essas experiências todas que a gente já teve, né, embora em pouco tempo, ela nos credencia, né, para a gente fazer mais, né? A gente sempre discute isso, e o Instituto Taquari Vivo, embora esteja sempre com a mão na massa, né, o nosso objetivo é, no final, realmente difundir o que precisa ser feito, né? A bacia do Alto Taquari tem 2.800.000 hectares, nós não vamos conseguir nós mesmos terracear nem um milésimo disso aí. Então, assim, eu acho que com as experiências que a gente está tendo, nós vamos conseguir, mais para frente, difundir isso em maior velocidade, fazer mais difusão do que ação. Então, eu vejo assim que nós vamos continuar fazendo ações, porque está no nosso DNA, o Instituto é isso, mas eu acho que com o tempo nós vamos conseguir fazer mais difusão do que propriamente ação, que esse é o caminho para a gente poder ter um resultado mais expressivo, né? Você fala que a gente fala, né, conseguimos terracear 2.000 hectares lá em Coxim, e é um número expressivo, né, para um projeto que pegou pequenas propriedades, teve muito trabalho do Oscar em coordenar isso aí, mas 2.000 hectares em 2.800.000, né? Em Rodney, 2.000 hectares com 107 propriedades. 107 propriedades, pois é. Então, assim, o trabalho muito grande, muito bacana, né? Um aprendizado grande, como você bem disse, mas, assim, não é isso que vai dar o resultado que a gente espera. Isso pode ser usado para mostrar para o produtor que é preciso fazer, mas o produtor tem que entender e isso tem que ser difundido para que a gente consiga ter um resultado melhor. Então, assim, para os próximos 5 anos, eu vejo a gente continuar com a mão na massa, né? É o que a gente, não sei se é o que a gente gosta, mas é o que a gente faz, né? A gente sempre faz, mas que a gente, com o tempo, nós vamos passar a trabalhar mais com difusão da informação do que propriamente com a ação. E você, Lô, o que você acha? Bom, vendo toda a nossa história, né, de como a gente trabalha com todos os atores envolvendo meio ambiente, produtores, eu acredito muito na semente que está sendo plantada, né, de conservação dos recursos naturais, do solo, da água, dos rios. Nós estamos no caminho certo. Acredito que vão entrar mais projetos para que a gente continue fazendo esse serviço de trazer mais conhecimento para a população, para os produtores, que a gente consiga fazer uma cadeia grande sobre a conservação dos recursos naturais. Muito bom, muito bom. Lê, e você, Lê? Queria saber por que eu fiquei por último. Mas eu enxergo um pouco também como o Rodney comentou, e eu vejo que eu acho que o ITV ele entra a partir de agora num papel muito importante, que é esse papel de fomentador do conhecimento, né? De que a gente está montando agora como executores desses projetos todos que a gente tem hoje, para fomentar o conhecimento e levar esse conhecimento para frente num sentido profissionalizante, técnico, né, científico, para a gente mostrar realmente como pode ser feito, como deve ser feito, né, a depender, né, do que condição, e mostrar aonde isso também pode ser aplicado, né, seja pela pesquisa, seja pela inovação, seja pelas parcerias que a gente tem, né, dos projetos que a gente atua hoje, que eu acho que é super importante, que torna o nosso piloto, mas eu enxergo o ITV com essa base para mostrar o que ainda não se sabe e mostrar com uma certa precisão, vamos dizer assim, né, de que a gente tem dado o suficiente, a gente consegue ter essa capacidade para mostrar como deve ser feito e como a gente pode fazer, enfim, e toda essa ação que a gente já faz, principalmente na Bacia do Taquari, que não se tem, né? De terraço não tem, de estradas não se tem, de restauração também se tem muito pouco, o que a gente tem via academia, que também é muito num cunho científico, né? Que não aplica-se muito na parte técnica, quem está no campo, quem está na base, quem está na ponta.
E eu acho que é o nosso papel fazer essa difusão mesmo, né? E fazer esse fomento de interligar os dois e fazer com que a gente traga isso para cá, né? Que as pessoas enxergam o que a gente está fazendo e sempre também continuando a fazer o que a gente faz, executando as coisas, porque a gente sempre vai estar em testes, né? Nada vai estar perfeito, então acho que a gente vai renovando esse ciclo, mas mais que eu vejo mesmo é nesse papel da gente ser um fomentador do conhecimento, né? Talvez rumo 2030 e ITV 2030. E você, chefe, como é que você vê o ITV nos próximos 5 anos? Eu vejo o ITV através dos olhos de vocês. O que vocês falaram aqui é o que a gente vem tentando implementar como estratégia, e eu fico muito feliz de escutar a estratégia vindo da boca de cada um de vocês, porque essa é a nossa estratégia de longo prazo mesmo. O ITV 2030 é um ITV que vai buscar continuar tendo experiências concretas no campo, desenvolvendo tecnologias, levando inovações para a conservação do solo e da água, levando inovações para o processo de restauração, levando inovações para a cadeia de restauração, tanto na produção de sementes, né? Nós temos um desafio grande que é formalizar mais esse processo de sementes, ou seja, eu vejo nos próximos 5 anos a gente resolvendo a questão de qualidade de sementes, fazendo protocolos para todas as espécies, né? Quantas espécies? 205 espécies, né? Que já trabalhamos, fazendo isso, e não o Instituto, né? O Instituto fomentando isso junto com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? E todas as outras instituições, a gente fazendo com que esse conhecimento seja gerado e aplicado. E o mais importante é fazer a ciência, primeiro, muita base na ciência, né? Isso é uma coisa que a gente discute sempre entre nós, né? Nós temos que fazer com o conhecimento, está sempre ligado ao conhecimento científico, mas é trazer o conhecimento científico para a prática. E mais importante que isso, criar condições para a gente fazer com que esse conhecimento seja escalável, ele escale para o território, né? Como o Rodney falou, nós temos um território de 2.800.000 hectares, um território muito grande. Claro, dizer que todo esse território está degradado, não está, né? Isso não está. Tem exemplos já acontecendo de forma de utilização do solo muito relevantes. Mas nós ainda temos perto de 2.000 vossorocas, nós ainda temos muitas áreas de pastagens degradadas, né? Que nós podemos ajudar a melhorar. Então eu enxergo que a gente entra... Os 5 anos para a gente marca um momento de entrar numa segunda etapa estratégica da gente focar mais em fazer com que os conhecimentos que nós estamos gerando ali no chão, né, testando cada coisa, apanhando, aprendendo, né, a gente consiga escalar isso. Porque no final das contas, o que a gente precisa é de uma mudança cultural, uma mudança para se entender que o uso do solo, ele pode ser, nós podemos fazer a produção, né? Nós podemos melhorar a produção conservando mais. Isso que é o interessante, né? E do ponto de vista da restauração, nós podemos ajudar a desenvolver técnicas para ter a restauração na larga escala, né, em larga escala, como ela precisa ser feita, né, porque os desafios de restauração são muito grandes. Bom, eu acho que eu vou agradecer a vocês por esse bate-papo. Eu acho que aqui a gente conseguiu fazer uma retrospectiva e falar um pouquinho de futuro, e acho que não tem coisa melhor para a gente comemorar nossos 5 anos do que fazer essa conversa, né? E eu não podia terminar sem antes agradecer primeiro a vocês, agradecer o esforço de vocês, a dedicação, e agradecer aos nossos diretores pela confiança extrema que eles têm em nós. Nós temos uma responsabilidade enorme, viu, gente? Porque eles têm uma confiança muito grande em nós e nos apoiam de forma bastante
positiva, né? E também os nossos parceiros institucionais. Nós temos parcerias muito bacanas, né? Começar pela família Bracher, que nos apoia desde o início, o Bank of America também, que vem nos apoiando há vários anos e com esse apoio institucional que nos permite fazer esse investimento para estar captando os recursos, ao governo do Estado, através da Semadesc, que também nos acreditou nos trabalhos do ITV desde o começo. Então, a gente tem parcerias com a Semadesc e suas subsidiárias, com a Agraer, com o IMASUL, né? Desde o começo a gente tem muito apoio deles e uma sinergia muito grande, né? Além disso, as universidades, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Temos também, estamos fechando agora para o futuro um acordo com o centro, o C-Carbon, que é o Centro de Pesquisas em Carbono lá da Exalc, da USP, também para trazer mais conhecimento sobre ciclos de carbono no Pantanal e no entorno. Queria agradecer também essa parceria e agradecer também a Aliança 5P, que está lá junto com a gente desde o início, há muito tempo, né? Desde o início da Aliança 5P. E ao Fumbio, que através dos recursos da Petrobras e do BNDES, operacionalizados pelo Fumbio, confiou em nosso trabalho também e estamos aí desenvolvendo o Caminhos das Nascentes. E aos patrocinadores que acreditaram em nós, como a Suzano e a TTG, que vem colocando recursos nos nossos projetos. Bom, é isso aí. Valeu e que venham os próximos 5 anos.